capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar o bem das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Pai, nós lemos a tua palavra, e do Senhor queremos nesse momento a orientação, a iluminação do Espírito, associada à corrupção, para compartilhar nesta hora com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar que tem um estado no texto, agir Deus, quem impedirá? Você percebe que a nossa hora de culto desta noite, os hinos cantados, exaltam o Senhor, os cânticos, a leitura bíblica, bendizendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor Deus. Esse versículo é uma afirmação da supremacia de Deus sobre todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é transcendente, porque está muito além de nós, mas Ele é também imanente, porque está junto a nós, está perto de nós. Ele é Deus, o único Deus, que nós louvamos, que nós adoramos, que nós glorificamos, que nós bendizemos, o Deus em que devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o respeito e todo o temor. Esse texto revela sobre a natureza do Senhor e revela também o seu relacionamento conosco. Aqui nós temos o texto começando falando da eternidade de Deus. Ainda que houvesse, antes que houvesse dia, eu sou. Vocês estão falando que Deus é eterno. E quando a gente pensa no eterno, nós pensamos na eternidade relativa e na eternidade absoluta. Por exemplo, o homem é eterno, relativo, a partir da sua criação, a partir da sua concepção. Ele é eterno. Deus é eterno e absoluto. A eternidade de Deus não se comunica com a eternidade humana, porque a eternidade humana é a partir do nascimento. Porque ainda que o homem morre, ele continua existindo ou vivendo eternamente. Eu digo existindo porque se morrer sem Cristo, naturalmente vai existir em dores, em tormentos, em aflições por toda a eternidade, ou então viver eternamente na presença do Senhor. Mas a eternidade de Deus é absoluta. Ele é desde a eternidade. Ele é Senhor verdadeiramente absoluto. E o texto começa falando, na verdade, da eternidade de Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. Ele existe desde sempre, antes mesmo da criação do tempo. Isso significa que Deus não está limitado ao tempo. Aliás, quando se fala de tempo, dentro do contexto bíblico, teológico, quando se fala de tempo, quando se fala do tempo humano, a palavra grega é cronos. E nós temos a cronologia do tempo: segundos, minutos, horas, dia, mês e ano. Que aliás passa tão rápido, né? O mês mais bonito do ano já é dia 9. Você concorda comigo, Helena? O mês de fevereiro é o mais bonito do ano, né? Então, já é o dia 9, o mais bonito do ano. Entretanto, passa rápido. No dia 10 nós estamos celebrando o Natal, já estamos quase na metade de fevereiro. Então é o tempo cronológico. Agora, o tempo de Deus é o kairos de Deus. O kairos de Deus é o Deus que não está preso ao tempo. O Deus que não o Deus que está lá no passado, mas está lá no futuro ao mesmo tempo. O Deus que já enxerga o meu futuro e o seu futuro. O Deus que já sabe o agir dentro da minha vida e na sua.
na vida de cada um de nós. É esse Deus que na revelação de João no Apocalipse, quando naquela revelação João viu miríades e miríades e milhares e milhares ali nas mansões celestiais, eu estava lá também, porque o Deus atemporal é o Deus que já está lá na dimensão celestial, na eternidade, já está lá, e nós nos vemos, e naquela revelação de João, eu estou no meio daquela multidão aqui. Você está também? Eu estou no meio daquelas miríades e miríades, aquelas milhares e milhares que ali estão na glória celestial. Então Deus existe desde a eternidade, desde sempre, não é? Mas o texto fala ainda sobre o poder e a soberania de Deus. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, não é? Então ele fala sobre o poder e a soberania de Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus ou impedir que ele realize seus propósitos. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Nada pode impedir que Deus realize seus propósitos. Aliás, o ser humano, na sua liberdade de escolha, se ele escolher não seguir a Deus, Deus levanta outro que ele escolhe servir. Mas se o plano dele acontece, o plano dele acontece. A vontade absoluta de Deus, sem dúvida, é de cumprir. E ela quer cumprir, inclusive, na sua vida. Ela quer cumprir, inclusive, no seu ser, no mais profundo do seu ser. O Senhor quer usar você para poder cumprir, de fato, a vontade e soberania do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém pode se opor a Ele. Ninguém pode. Aliás, se alguém se opõe a Deus, é problema dele, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. E ninguém há, diz o texto, que possa fazer escapar das suas mãos. Esta última frase do versículo reafirma o poder de Deus e a sua capacidade de agir. O poder de Deus e a sua capacidade de agir. Quando Deus decide agir, nada pode impedir. É por isso que eu creio na ação de Deus em nossas vidas. Por isso que eu creio na ação de Deus na vida da igreja. Eu creio na ação extraordinária de Deus, como eu tenho dito há algum tempo aqui, no mover de Deus, e também creio no de repente de Deus em nosso favor. De repente do Senhor, em favor de cada um de nós. Quando Deus decide agir, nada pode impedir. Sua vontade é sempre cumprida. E aí o versículo fecha assim: agindo eu, quem me impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus? Quem pode me tentar? Este texto, meus amados, nesta noite, nos revela um Deus que é eterno, poderoso e soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. E nada pode frustrar os seus planos. Esse versículo traz conforto e segurança, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Não obstante o que você vive ou deixou de viver, não obstante a sua luta, a sua adversidade, o seu problema, a sua angústia, o tormento da sua alma, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Esta frase me abençoou muito em momentos difíceis da minha vida. Deus está no controle. Ele está no controle. E Ele continua abençoando as nossas vidas quando nós entendemos, ó Senhor, não está fácil, mas o Senhor verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Desde o início da criação, o Senhor tem agido soberanamente, sem que nada possa impedir. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós vemos o Espírito movendo sobre as águas. Ele criou todo o universo e as leis da natureza e moldou o homem de uma forma especial, colocando-o como coroa da criação. Deus criou a mim, criou você, Deus criou o ser humano, Deus criou os nossos ancestrais, nossos primeiros pais, e por isso nós chegamos à existência também. Foi Deus que verdadeiramente nos criou. Então eu quero deixar aqui, em alguns aspectos, o agir de Deus. Pensa assim: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Primeiro, eu considero o agir de Deus sobre a natureza.
Aí nós podemos mencionar que ele criou a luz e separou das trevas. Está lá no primeiro livro, né? A ação que ele falou na natureza. Deus mandou aparecer a luz no momento em que havia trevas sobre a extensão do abismo. E a terra era sem forma e vazia. Deus viu que a luz era boa e por isso separou a luz das trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Na verdade, a luz traz clareza para as nossas vidas. A luz ilumina o nosso caminho, os nossos passos. A luz é fundamental, não é? Então o Senhor Jesus é a luz do mundo. Aliás, diz a Bíblia que ele estava na criação. Quando eu estou falando de Deus, eu estou falando da divindade. E a trindade divina é a maneira de ser da divindade. Quando eu falo de Deus, eu falo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque lá na criação estava Deus criando, no princípio criou Deus, estava o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, e João disse que, em relação a Jesus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aliás, queridos, se nós recordarmos a palavra de Deus nesse sentido, nós vamos entender que a divindade criou todas as coisas e também criou o ser humano. Por ocasião de fazer o homem, nós vemos ali a pluralidade da divindade. Pois assim, façamos o homem. A divindade ali em si, comungando de si, que é a divindade divina, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O nosso Deus é um Deus trino, mas é um Deus triuno. Único Deus, verdadeiro, em 3 pessoas. Não é? Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, ele criou a luz e separou as trevas. Ele separou as águas. No segundo dia, Deus fez separação entre águas e águas, e a expansão dos céus. Ele criou a terra seca, os mares e as árvores. No terceiro dia, fez separação entre as águas e a terra. Criou as águas frutíferas, segundo a sua espécie, e o campo, tudo lá em Gênesis capítulo 1. Ele criou os grandes luminares, criou o dia e a noite. No quarto dia, Deus mandou que aparecesse o sol e a lua e as estrelas, e separou o dia e a noite, e criou, na verdade, as estações. Quando nós vemos aqui a ação de Deus, o agir de Deus sobre a natureza, Deus age na natureza. Aliás, o salmista no Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o Senhor se revela, o Senhor se revelou, as formas de Deus revelou através da natureza, mostrando, na verdade, como funciona de forma equilibrada a natureza. E se não funciona de forma tão equilibrada, a culpa não é do Senhor, é de nós, seres humanos, que muitas vezes ferimos a natureza, muitas vezes prejudicamos, muitas vezes agimos como deveríamos agir, não é? Mas Deus, na verdade, Ele faz com que a natureza trabalhe de forma harmoniosa, extraordinária, eficaz. Então, o Senhor é o Deus da natureza. Ele, além de ter criado todas as coisas, Ele também é o Deus que age através da natureza. Age no dia a dia de nossas vidas e nos revela através da natureza. É claro que a máxima revelação de Deus a nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo, porque o autor de Hebreus, no seu capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado aos homens muitas vezes e de muitas maneiras, nesse tempo nos falou no Filho, nos falou através de Jesus Cristo. Então nós vemos na história, poderíamos caminhar muito mais aqui ainda, falando sobre a ação de Deus na natureza, sobre o agir de Deus na natureza. Mas eu quero pensar numa outra forma do agir de Deus também. Ainda lá em Gênesis 1, o agir de Deus sobre as almas viventes. Sobre as almas viventes. Deus criou os animais marinhos, os répteis e as aves. Tudo isso Deus criou no quinto dia, após o aparecimento da luz. Gênesis 1, 20 a 22. Deus mandou que as águas produzissem répteis com abundância, que as aves se multiplicassem conforme a sua espécie. E ordenou, dizendo: frutificai
enchei as águas dos mares e as aves se multiplicam na terra. Deus meu também faz parte da linda natureza nossa, né? No agir de Deus, Deus criou a criação também dos homens e dos animais. No sexto dia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e colocado como coroa da criação. Em 6 dias criou Deus todo o universo e pôs nele o poder. Então, Deus agindo sobre as almas de Deus. Deus continua agindo sobre as almas de Deus. Deus continua agindo sobre, de modo especial, usando a coroa da criação para a glória dele, o ser humano para a glória dele. E enquanto seres humanos, nós precisamos cuidar da natureza criada por ele, precisamos cuidar dos animais criados por ele também, precisamos cuidar, na verdade, de todas as coisas. Então, Deus agindo verdadeiramente sobre a natureza e sobre as almas de Deus. Então você, meu querido, que me ouve aqui nesse tempo, mas também me ouve através da transmissão, você, na verdade, foi criado por Deus. Você é criatura de Deus. Você, na verdade, é joia preciosa para Deus. Você é especial para Deus. E você precisa, de fato, voltar-se para Deus. Ter um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento extraordinário com o Senhor. Eu prossigo aqui trabalhando também alguns exemplos do agir de Deus do Antigo Testamento. Agir de Deus, quem me dirá? Por exemplo, Deus agiu na vida de Abraão. A vida de Abraão, ele prometeu abençoá-lo grandemente. Gênesis 12, 1 e 2. Mas essa promessa só se cumpriu 25 anos mais tarde, depois que o patriarca e sua esposa Sara já estavam muito velhos. Pois, conforme diz Gênesis 18:14, não há coisa nenhuma difícil para o Senhor. Ninguém pode impedir que ele haja. Agiu na vida de um homem com 100 anos e de uma mulher com 90. Ele agiu fazendo com que a madre daquela mulher fosse aberta. É por isso que o texto menciona claramente, não há coisa nenhuma difícil para o Senhor. Seja qual for as aflições, as lutas, as adversidades da sua vida, seja qual for as circunstâncias da sua vida, Deus pode agir nas suas circunstâncias. Isso foi um milagre de Deus. E Deus é terrível em fazer milagres. Deus realiza milagres extraordinários. Nós não podemos, eu disse há algum tempo numa reunião nossa da ordem, nós não podemos, com a nossa teologia, engessar a ação de Deus. Quem somos nós para isso? É por isso que eu disse, agindo Deus, quem impedirá? Eu creio que Deus ainda hoje, no tempo presente, Ele faz milagres, tem feito, eu tenho sido testemunha do milagre de Deus na minha vida, e tem visto também testemunho do milagre de Deus no decorrer do meu ministério, no decorrer da vida de muitas pessoas. Deus tem feito milagre, quando Ele age, ninguém pode impedir a ação de Deus. Ninguém pode impedir a ação do Senhor na vida das pessoas. Agora, eu sempre entendo e ensino a igreja que o poder não está no homem que ora. O poder está no Deus que responde a oração. Há um campo da teologia que fala sobre os dons, aqueles que crêem no continuismo dos dons e sensação. Então, uma coisa, em relação a alguns dons espetaculares, eu sou sensacionista, mas em relação a Deus, eu creio que Ele poderá. Embora não exista hoje o dom de cura, eu não tenho o poder de curar alguém, mas eu posso orar para que Deus o cure, para que Deus o faça. Então, nesse sentido, Deus, na verdade, opera. Então, Ele agiu de fato, de modo extraordinário, de modo espetacular, abençoando a vida de Abraão. Assim como Deus quis abençoar a vida de Abraão e abençoou, aqui através da sua descendência, na verdade, todas as famílias da terra fossem abençoadas, através do Cristo que viria da sua descendência. Deus quer abençoar a sua vida também. Deus quer ministrar bênção na sua vida também. Deus quer operar na sua vida. Abraão esperou no temor do Senhor.
Abraão esperou na dependência do Senhor, esperou para o tempo de Deus agir. E nós podemos também esperar. Ele agiu também na vida de José, o filho amado de Jacó, Gênesis 37 em diante. José era invejado por seus irmãos que o venderam para uma caravana de ismaelitas, e esses venderam como escravo ao Egito. Nós conhecemos a história de José. Ele sofreu injustiça na casa de Potifar, capitão da guarda do faraó, foi julgado no calabouço, mas Deus o tirou de lá e o exaltou, fazendo dele governador do Egito. Se Deus quer abençoar as pessoas, se Deus quer abençoar o seu povo, ninguém poderá elogiar. Os irmãos de José acharam que, vendendo-no para os israelitas, o seu sonho de ser cabeça, ele estaria desfeito, mas Deus tinha planos extraordinários. Deus queria agir na vida de José e agiu de forma extraordinária. Provou José, ele passou por prova, né? As provas que ele passou foram provas, na verdade, difíceis, mas ele mostrou honrando o seu Deus diante da prova. É como diz o saudoso cantor Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Passando a ele, passou. Ele não deixou levar. Ele foi provado, mas venceu a provação. Venceu tudo isso. E Deus, de fato, o exaltou. Deus, de fato, o abençoou. Então, nada pode impedir quando Deus quer abençoar o seu povo. Quando Deus quer nos abençoar, nada pode impedir a bênção do Senhor. Nada pode impedir que Deus ministre a sua bênção. Ele agiu também na vida de uma viúva em Sarepta, um lugar, na cidade chamada Sarepta. Essa mulher, veja bem que coisa extraordinária, ela apanhava lenha para preparar um último bolo para ela e seu filho comer e depois morrer. Num tempo de fome, num tempo de sequidão, num tempo de ausência de chuva, num tempo difícil, ela preparava. Está lá em 1 Reis 17:12, o profeta Elias pediu que ela o servisse primeiro, preparando um bolo, e ele pegou a promessa de Deus para ela. A promessa era: a farinha da panela e o azeite da botija não mais acabariam até que a chuva caísse pela luz da terra. A mulher creu e obedeceu. Creu e obedeceu. Então precisamos crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas do Senhor. Quando o Senhor disse lá em Mateus 6:3, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos sempre as promessas seguidas de mandamento. Aliás, os mandamentos seguidos de promessa. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e depois vinha a promessa. As demais coisas serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, no mandamento e a promessa, e o mais ele fará. Aqui, prepara, na verdade, um alimento primeiro para mim, porque eu vou agir poderosamente. Não vai te faltar o alimento da sua vida, não vai faltar o subsídio, o suprimento da sua vida, e Deus de fato agiu. A mulher creu e obedeceu, e por isso cumpriu na vida dela as palavras do profeta, abençoando a abundância mesmo em meio à seca. Pode ser que você viva numa situação de sequidão da sua vida, seja ela emocional, seja ela física, seja ela familiar, seja ela de qualquer situação, mas o Senhor quer agir e abençoar. Você precisa crer, e você precisa, na verdade, estar firme na vontade do Senhor de modo especial. O outro foco que eu quero considerar: ninguém poderá impedir a ação do Senhor. Ninguém poderá impedir a ação do Senhor. Ninguém há que possa resistir. Ninguém pode resistir ao Senhor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6, ela diz assim: Senhor Deus do nosso antepassado, não és tu, Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em ti, estão em tuas mãos, e ninguém poderá se opor a ti. Sabe por quê?
O homem até tenta se opor a Deus, mas Deus continua sendo Deus. E é Ele que se estupica diante da situação de se opor a Deus. É Ele que paga o preço da oposição a Deus. Portanto, vale a pena não opor-se a Deus, mas colocar a fiel no Senhor. Então ninguém pode impedir a operação do Senhor, ninguém há que eu possa impedir. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos do Senhor. Jó 42, verso 2, nós vemos lá: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos ou pensamentos pode ser impedido. Ainda com a incredulidade do ser humano, nada pode impedir a ação do Senhor. Deus falou, e tudo vai ser. Conforme Deus disse: Deus, haja luz, e houve luz. Mediante a palavra do Senhor, mediante a voz do Senhor, mediante os trovões, Deus fala de modo extraordinário. Lá em Gênesis 33, 9, nós vemos assim: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então ninguém poderá impedir a operação do Senhor. Sabe por quê? Porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Salmos 86, 8 a Deus, e sempre os deuses, não há semelhante a ti, Senhor. Nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste verão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão teu nome, porque tu és grandes e fazes maravilhas, só tu és Deus. Se colocar a sua vida diante de Deus, para que Ele opere maravilhas. Salmo 115, 1 a 3 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que agradou. Claro que esse salmo está num contexto, e na sequência ele fala assim: olha, os filhos deles são palavras, são expectativas, tem pouco lá no ombro, mas não fala de ouvido no ombro, deixou alguns certos na sua garganta. Então, ele está falando nesse sentido e mostrando quem é Deus, quem é o Senhor dos Deus. Entre o próprio Salmo 115, versos 9 a 13, nós vemos lá: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temei o Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os grandes e pequenos. Veja o propósito de Deus em abençoar aquele que teme a Ele. Ainda que passe por aflições e por tribulações, Deus quer abençoar, Deus quer ministrar bênção. Meus amados irmãos, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os grandes e pequenos. Palavra bíblica, promessa da palavra de Deus, da bênção do Senhor sobre a vida daquele que o teme. Nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor, e sobretudo, queridos, podemos desfrutar das bênçãos, sobretudo da eternidade na presença de Deus, que nós podemos obter através da fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Eu concluo essa palavra da seguinte forma: podemos aplicar esse versículo em nossas vidas de diversas maneiras. Quando enfrentamos dificuldades, podemos lembrar que Deus é poderoso para nos ajudar e nos libertar. Se você enfrenta dificuldade, Deus é poderoso para te ajudar e te libertar. Quando nos sentimos fracos e incapazes, podemos lembrar que Deus é a nossa força e que Ele nunca nos abandonará. Podemos assim fazer. Isaías 43, 13 é um lembrete de que Deus está sempre presente conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia, conforme está no Salmo 96.
Então, meus amados, nesta noite, você que nos ouve na transmissão e está aqui nesse tempo, como está a sua vida? Como está a situação da sua vida hoje? Sem Deus, pode estar na terra no seu estado original, sem forma e vazio, em trevas. Mas quando Deus agiu, Deus deu forma à terra, e ela deixou de ser trevas e passou a raiar a luz. Deus quer agir em sua vida para que tudo se torne luz, para que a tua vida tenha uma nova forma, um novo rumo e seja cheio do poder do Espírito de Deus. Você deseja isso? Você quer o agir de Deus na sua vida? Assim diz a palavra: agindo eu, quem impedirá? Se for o agir de Deus na sua vida, você deseja, você que nos acompanha na transmissão, você que aqui está, deseja que Deus haja de forma extraordinária, de forma eficaz, de forma miraculosa, de forma a abençoar a sua vida. Nós vemos o Deus que está acima de todas as coisas, mas o Deus que está presente conosco aqui e quer nos abençoar. Quer abençoar a nossa vida pessoal, quer abençoar a nossa vida familiar, quer abençoar a nossa vida eclesiástica, a nossa vida como igreja, quer abençoar os nossos planos e projetos, se forem colocados de acordo com a vontade dele. Quando você agrada ao Senhor, ele na verdade fará aquilo que deseja o seu coração. Porque estando agradando ao Senhor, os desejos do seu coração vai estar de acordo com a vontade bendita dele. Portanto, agindo Deus, que impedirá? E Deus está agindo na sua vida. Eu quero te convidar para que ele sua vida. Eu quero orar nesta hora pela sua vida, pela minha vida, pela vida de aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que ainda não confiaram em Jesus como Salvador de sua vida. Você aqui na transmissão, se ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento que você está na sua vida. Deus deseja te abençoar. Seja em qual for a área da sua vida, seja uma área especial que você está precisando da bênção do Senhor. Estamos precisando da bênção do Senhor. Cada um de nós, às vezes temos algo que a gente precisa da bênção do Senhor na nossa vida. Seja na família, seja nas finanças, seja na saúde pessoal, na saúde do ente querido, seja em qualquer situação. Deus quer operar na sua vida. Então, se você nesse momento quer vir aqui à frente orar comigo, dizendo assim: eu quero de fato experimentar a bênção de Deus na minha vida. Aquilo que está na sua mente agora, eu desejo esta bênção do Senhor este ano, meu Deus. Eu desejo que o Senhor atue nesta situação. Então, se você quer, na verdade, vir aqui à frente orar comigo, pode ser no seu lugar. Pode vir aqui, que nós vamos estar orando nesta hora, colocando diante de Deus a sua vida. Alguém pode vir? Pai, nós nos colocamos diante do trono da graça do Senhor neste momento. E cremos que a bênção do Senhor enriquece. Por isso, a Deus pedido, nós colocamos diante do Senhor do povo, a tua igreja, cada um que aqui está, rogando que o Senhor esteja operando para a bênção do Senhor, o operar do Senhor, a administração do Senhor, o querer e efetuar do Senhor. Opere, bendito Deus, nas necessidades diversas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Podemos levar um louvor para o conjunto e assim estamos encerrando o nosso culto. Que todos tenham uma semana vitoriosa, abençoada na presença.